A história de Gideão, relatada no livro de Juízes, começa com a escolha divina de um líder improvável para libertar Israel da opressão dos midianitas. Gideão, inicialmente hesitante e inseguro, recebe uma série de sinais e confirmações de Deus que solidificam sua fé e resolução em aceitar essa missão. A Bíblia descreve em Juízes 6:12 a maneira como o anjo do Senhor se aproxima de Gideão, dizendo: "O Senhor está contigo, homem valente." Quando Gideão reúne um exército, Deus o instrui a reduzir significativamente o número de seus homens. Esta instrução divina é detalhada em Juízes 7:2, onde Deus diz a Gideão: "Você tem homens demais para que eu entregue Midian em suas mãos." Israel poderia se gabar contra mim, dizendo: "Minha própria força me salvou." Essa declaração estabelece um tema central da história. A vitória virá não pela força humana, mas pela intervenção divina. O método de redução do exército é peculiar e significativo. Em Juízes 7:4-7, Deus orienta Gideão a levar os homens ao rio e observar como bebem água. Aqueles que se abaixam para beber diretamente da água são dispensados, enquanto os que ajoelham para beber com as mãos são escolhidos. Essa seleção reduz o exército de 32.000 homens para apenas 300. Este critério, embora pareça trivial, carrega uma mensagem simbólica de vigilância, prontidão e, mais importante, a necessidade de confiar em Deus acima de tudo. Com seu exército reduzido, Gideão procede à preparação estratégica para o confronto. Em vez de armas convencionais, seus homens são equipados com trombetas, jarros e tochas. Esta escolha de equipamento, incomum para um exército em batalha, está descrita em Juízes 7:16, onde se lê: "Dividiu os 300 homens em 3 companhias, e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro." Esta preparação atípica não só reflete uma estratégia de guerra psicológica, mas também simboliza a presença e o poder de Deus. As trombetas tradicionalmente usadas em Israel para convocação e anúncio, aqui servem para criar um impacto sonoro massivo, contribuindo para o efeito surpresa e o medo no acampamento inimigo. Os jarros, quebrados num momento crucial para revelar as tochas, representam a revelação do poder e da luz de Deus. As tochas acesas, por sua vez, simbolizam a presença divina e a orientação em meio à escuridão. Este plano divinamente inspirado sinaliza que a vitória sobre os midianitas não viria através de força militar ou tática convencional, mas através de um ato de fé. Gideão e seus homens, ao obedecerem às instruções de Deus, demonstram uma confiança profunda, não em sua própria capacidade de lutar, mas na promessa divina de vitória. Essa preparação atípica é um claro indicativo de que a batalha, a ser travada, não seguiria os padrões convencionais de guerra. Ao invés de depender da força física ou do número de soldados, a vitória seria alcançada através de uma demonstração do poder de Deus, utilizando elementos que destacavam a fé e a obediência dos envolvidos. Gideão e seus homens, ao seguirem essas instruções, demonstram uma confiança inabalável no plano divino, preparando-se para um confronto onde sua vitória seria tão surpreendente quanto o método escolhido por Deus para alcançá-la. A noite havia se estabelecido sobre o vale quando Gideão e seus 300 homens, divididos em 3 companhias, iniciaram sua aproximação silenciosa do acampamento midianita. Este momento era crucial. E a tensão era palpável entre os homens, cientes de que enfrentavam um exército vastamente superior em número. Cada grupo, estrategicamente posicionado ao redor do acampamento inimigo, carregava não apenas as trombetas e tochas ocultas em jarros, mas também a fé inabalável em um plano divino.
No sinal de Gideão, uma ação coordenada e surpreendente foi desencadeada. As trombetas soaram em uníssono, rompendo o silêncio da noite com um estrondo que ecoou pelas colinas. Quase simultaneamente, os jarros foram quebrados, revelando as tochas acesas, que iluminaram a escuridão com uma luz intensa e simbólica. O grito de guerra, Espada do Senhor e de Gideão, foi entoado por 300 vozes, criando uma impressão aterradora de um exército muito maior. O efeito no acampamento midianita foi imediato e devastador. Acordados abruptamente e confrontados com o som ensurdecedor das trombetas, a visão das tochas e os gritos de guerra, os midianitas foram tomados por um terror absoluto. A surpresa foi tão completa e o medo tão profundo que caíram num estado de confusão total. Neste caos, os midianitas, incapazes de discernir amigo de inimigo na escuridão e desorientação, começaram a lutar uns contra os outros. O medo os levou a acreditar que estavam cercados por um grande exército, e em seu pânico transformaram suas armas uns contra os outros. Este autossabotamento foi crucial para a estratégia de Gideão, pois reduziu significativamente as forças inimigas sem que os israelitas precisassem entrar em combate direto. A estratégia de Gideão foi uma obra-prima de guerra psicológica, aproveitando o elemento surpresa, o medo e a confusão. O que parecia ser uma desvantagem, a pequenez de seu exército, foi transformado em sua maior força. Através dessa tática astuta, apoiada por uma fé profunda no plano divino, Gideão conseguiu desestabilizar completamente o exército midianita, preparando o cenário para uma vitória extraordinária. O ataque não apenas demonstrou a sagacidade militar de Gideão, mas também reafirmou a presença e o poder de Deus atuando de maneiras misteriosas e poderosas. Após o ataque surpresa de Gideão, o acampamento midianita mergulhou em um estado de desordem irremediável. Os midianitas, confundidos e aterrorizados, iniciaram uma fuga desesperada. Este momento é crucial, marcando a virada da batalha e o início da vitória para Israel. A Bíblia descreve este episódio em Juízes 7, 21, 22, onde se lê: Cada homem estava em seu lugar ao redor do acampamento e todo o exército inimigo começou a correr, gritando e fugindo. Gideão e seus 300 homens, vendo a desorganização do inimigo, aproveitaram o momento para perseguir os midianitas em retirada. Juízes 7:23 relata: Os homens de Israel foram convocados de Naftali, Aser e todo o Manassés, e perseguiram os midianitas. Essa perseguição foi um esforço coordenado, com tribos israelitas vizinhas se juntando à batalha, inspiradas pela fé e pelo reconhecimento do milagre que estava ocorrendo. A derrota dos midianitas foi selada com a captura e morte de seus líderes, Oreb e Zib. Em Juízes 7:25 é registrado: Gideão capturou 2 líderes dos midianitas, Oreb e Zib. Ele matou Oreb na rocha de Oreb e Zib no lagar de Zib. Essas ações não foram apenas táticas militares significativas, mas também simbólicas, marcando a completa subjugação do poder midianita. Esses eventos representam mais do que uma vitória militar para Israel. Eles simbolizam a intervenção direta de Deus na história humana, usando meios inesperados e pessoas comuns para cumprir seus propósitos. A história de Gideão e os 300 não é apenas um relato de astúcia militar e coragem humana, é uma demonstração do poder de Deus, operando através da fé e da obediência. A vitória de Gideão sobre os midianitas é um lembrete poderoso da soberania de Deus e de sua capacidade de usar os fracos e os poucos para realizar feitos grandiosos. Através dessa narrativa, a Bíblia ensina lições valiosas sobre confiança, fé e a importância de seguir a direção divina, mesmo quando os caminhos e os métodos parecem incompreensíveis aos olhos humanos.